turma, mais uma aula. Tudo bem com vocês? Professora Neta, do Instituto Educacional São José. Aula hoje de História, 5º ano. Conteúdo novo, meus amores. Vamos falar sobre as cidades e impérios da Mesopotâmia, tá? Então, o que vamos ver sobre esse conteúdo? Vamos pontuar o que é mesmo cidade, o que é império. Você sabe o significado de império? E o que significa Mesopotâmia? Vamos ver tudo isso hoje, vamos continuar, tá? Essa viagem falando sobre o mundo antigo. Viagem essa que demos início com o capítulo 1, com o capítulo 2. Hoje vamos adentrar no capítulo 3, que é o primeiro conteúdo para as próximas provas. E por falar em prova, turma, como foi que vocês se saíram nas provas? Gostaram das provas? Fizeram direitinho? Tiveram atenção? Aquela atenção que eu pedi para vocês, para ter cuidado de ler as questões direitinho, de conferir se respondeu todas as questões, para não deixar nenhuma em branco. Gostaram da prova? Então vamos para o nosso conteúdo de hoje, vamos para essa viagem, continuando essa viagem no mundo antigo, né? Viagem boa, né, turma? Então, turma, vamos ver aqui um pouco sobre o conceito. A gente já sabe o que é cidade, já vimos o conceito de cidade? São aglomerações, né? São construções humanas. Agora vamos ver o que é império. Império vem do latim imperium, que pode significar poder e autoridade, tá bom? Pode ser também um estado governado por um rei ou gerenciado por uma oligarquia. E Mesopotâmia? De que origem vem a palavra Mesopotâmia? O que significa Mesopotâmia? Vamos ver aí, turma? Mesopotâmia é a palavra de origem grega, meus amores. A origem grega, ela significa o quê? Entre rios. Lembra que vimos que a Mesopotâmia, ela foi construída entre rios, e você já sabe o porquê do entre rios? Pela facilidade, né, que essas águas davam para as atividades do dia a dia deles. Atividades em quê? Na agricultura, né, na criação dos animais, atividades que eles precisavam para o dia a dia deles, e também facilitava o comércio fluvial, tá? As navegações pelos rios. Então, era por isso que as cidades eram construídas próximas a rios. E lá na Mesopotâmia, gente, tinha muitos conflitos, porque todos queriam aquele espaço, porque as terras eram férteis, por causa dos rios que tinha. Então, era um conflito, porque todos queriam construir a sua cidade lá, né? Por causa dessa facilidade, por causa dessas terras que eram boas, além de ser grandes porções de terra, e tinha todas essas qualidades. Mesopotâmia, turma. Era uma região do Oriente Médio, onde hoje, qual é a cidade que se encontra lá? Vamos já ver qual era a cidade. Lá era localizada entre os dois rios, que você já sabe quais são esses rios, né? Eram os rios Tigre e os rios Eufrates, tá bom? A antiga Mesopotâmia corresponde ao Iraque e todas aquelas cidades vizinhas ao Iraque, tá bom? Então, a Mesopotâmia, que significa entre rios, né? Era um espaço muito grande, tinha bastante terra e que gerava conflitos para fazer as suas cidades próximas lá dos rios, por conta da qualidade da água, porque a água servia para a agricultura e para suas atividades, tá bom? As primeiras cidades na região surgiram a partir da sedentarização do homem com o desenvolvimento da agricultura. Os homens, eles deixaram de ser nômades, né? E aí eles passaram, né, a investir mais na agricultura, a aprender as técnicas da agricultura. Então, lá na Mesopotâmia, devido à água, né, que tinha entre os dois rios, facilitava a vida deles. A agricultura de irrigação foi uma dos principais meios de sobrevivência desses povos. Por quê? Porque esses povos, eles começaram, tá, a fazer obras hidráulicas, barragem, represas, drenagem. Eles eram muito espertos, né? Eles estavam além do seu tempo, gente. Naquela época, eles conseguiram fazer tudo isso. Eles aproveitavam bastante a água desses rios, ok? Então, a agricultura era de irrigação. Eles conseguiam tirar a água dos rios, né, para irrigar toda a sua agricultura. As sociedades mesopotâmicas também, elas foram de castas.
que é isso, professora? Eram sociedades marcadas pela pouca mobilidade social e eles eram politeístas. Já vimos que é isso, né? Politeístas é o quê? São pessoas, né, que acreditam em vários deuses, né? Que eles cultuam vários deuses. Tem várias divindades. Diferentes povos que habitaram a Mesopotâmia. Como eu falei para vocês no início, né, gente, que há milhares de anos, muitos povos e culturas, né, eles habitaram a Mesopotâmia. Então, haviam conflitos, havia disputas por esse espaço. Então, muitos povos habitaram a Mesopotâmia. Que povos foram esses, professora? Sumérios, assírios, né, os cáldeos, vamos ver quais são eles. Olha os sumérios, né? Foi um dos primeiros povos, gente, que habitaram a nossa Mesopotâmia, tá bom? Olha os acádios também, outros povos que habitaram a Mesopotâmia, os assírios, caldeus, babilônios e os persas. Eles fundaram impérios. A gente já viu que eram impérios, né, gente? Lá no início, o conceito de império. Então, eles criaram vários impérios, tá? Na Mesopotâmia. Vamos ver as características deles? Os sumérios. O que a gente sabe dos sumérios que já vimos nas aulas anteriores? Os sumérios, eles criaram a escrita cuneiforme. Essa escrita, né, ela se espalhou, né, para os outros povos que habitaram também a Mesopotâmia, tá? Então, os sumérios, gente, eles influenciaram vários povos. Foram os primeiros povos, né, que habitaram a nossa Mesopotâmia. Eles também estabeleceram lá na região por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Então, foi um dos primeiros mesmo, né, turma? Constituíram cidades-estado, ou seja, eram cidades, né, que possuíam sua administração própria, tinha leis, tinha governantes, distinto uma das outras, essas leis. Principais cidades dos sumérios era Uruk, que já falamos sobre ela, que é a Uruk, era uma das cidades, né, que se sobressaiu entre as demais, era bastante povoada, foi uma das maiores cidades, tá bom? O Eridu e Nippur. Eles construíram inúmeras barragens de reservatórios, tá? Canais de irrigação na região. Também influenciaram vários povos, né, gente, que viveram lá através do desenvolvimento da escrita, que foi criada por eles, e do sistema também numérico, tá bom? Olha aí uma imagem mostrando um mosaico sumérico, lá na cidade de Ur, 4.500 anos antes de Cristo, turma. Olha que lindo que eles conseguiram fazer. Vamos ver agora um pouco sobre os acádios, tá? No material de vocês, né, fala tudo sobre eles. Vamos ver aqui algumas características, tá? Eles construíram as principais cidades sumérias por volta de 2.300 anos antes de Cristo. O principal rei dos acádios era o Sargão I, ok? O Sargão, ele estabeleceu Acadia, que era a capital do império. Por isso ele ficou conhecido como Império Acádio. Os acádios, eles adotaram a escrita cuneiforme, como eu falei para vocês, né? Que essa escrita cuneiforme, ela se espalhou entre todos esses povos que viveram na Mesopotâmia, tá? Então, eles incorporaram essa escrita, incorporaram diversos costumes que foi desenvolvido com o tempo, né? Desenvolvendo a cultura deles, tá bom? Primeiro Império Babilônio, né? Vimos o que são impérios, né? Cidades que têm um poder, que têm um rei, tá? A cidade da Babilônia, ela tornou-se sede de um grande império, que foi o primeiro império babilônico. Seu maior desenvolvimento ocorreu durante o governo de Hammurabi. Já vimos um pouco sobre o Hammurabi, né, turma? Rei babilônico, ele conquistou vários territórios. Criou também o Código Hammurabi. Que código era esse? Já vimos. Era um código que tinha leis, tá? Era leis da convivência familiar, era leis com normas sobre o comércio, sobre as rotas, era lei que tinha punições também. Turma, eram 282 leis que tinha nesse código, o Código Hammurabi. Criado por quem? Por um rei da Babilônia, que era o governo de Hammurabi. Olha aí a imagem aí desse código, é uma rocha, né, turma? Mostrando algumas leis desse código. Foi talhado 3.800 anos antes de Cristo. Império Assírio, vamos falar um pouco do Império Assírio agora, turma.
Os assírios, eles expandiram seus domínios por toda a Mesopotâmia por meio de guerras, tá? Os povos assírios foi onde teve maior conflito. Lembra que eu falei lá no início que eles, né, havia muito conflitos? Por quê? Pela essa posse de terra, porque todos queriam, né, as terras ali na Mesopotâmia, devido às terras serem boas, serem férteis. Então, tinha muita guerra no Império Sírio. Eles ficaram famosos por isso, pelos seus atos de violência contra os inimigos. Eles usavam o que nesses conflitos, professora? Eles usavam carro de combate, cavalaria, soldados, tá, armados com arco, flecha e lança. Então, foram os povos mais violentos que tivemos na história antiga, né? A enorme extensão desse império tornou um problema para eles, porque os assírios eles já não estavam conseguindo controlar todo o povo, né, todo aquele espaço, pois eles não conseguiu mais controlar aquelas revoltas que tinham, as revoltas populares. Mesmo eles usando esses armamentos, como foi pontuado agora há pouco, eles não conseguiam dominar mais, controlar. Então, as cidades assírias, elas foram conquistadas por novos, né, povos, que foram novos babilônios, tá? Há cerca de 2.700 anos. Segundo Império Babilônio, aí, né, deixou o Império Assírio e foi um novo Império Babilônio, tá? Que foi o segundo império. Vamos ver as características a respeito desse império. Os cadeus, que eram povos da Babilônia, né, eles lideraram a libertação da Babilônia do domínio assírio e conseguiram assumir o governo. Quando eles assumiram esse governo, eles deram origem a um novo império, que foi o Império Caldeu, também conhecido como Segundo Império Babilônico. O rei de maior destaque desse império foi Nabucodonosor I, ou segundo, perdão, turma. E aí ele comandou as construções da Babilônia, criou palácios, novas construções, templos religiosos, tá? Ele ampliou esse império babilônico. E o povo desse império, o novo império, gente, ele teve uma duração bem curta. Surgiram novos povos, professora? Sim. O Império Persa, tá? Aí veio agora o Império Persa. Eles ocuparam as terras que eram menos férteis, tá, gente? No sul da Mesopotâmia. Sabemos que a Mesopotâmia era toda terra bem fértil, né? Mas lá na parte sul, eram as terras menos férteis. Então, os persas, eles ocuparam essa parte lá no sul. Por isso, eles desenvolveram principalmente as atividades comerciais, já que as terras não eram tão propícias assim para as práticas da agricultura. O artesanato persa também era muito valorizado, especialmente tecidos, as armas, os objetos esmaltados e as joias fabricadas por eles. O rei persa, que era o Ciro II, ele derrotou e conquistou os reinos da Líbia e da Babilônia, além de outras cidades da Grécia. A principal religião desse povo, gente, era o zoroatrismo. Que é isso, professora? Que religião é essa? Eles acreditavam, gente, em duas forças. Vamos ver. Existiam duas forças opostas para eles. Que forças eram essas? Era como se fosse o bem e o mal, tá? Era o Alhura, que era Masada, que era o criador benéfico, era o que era bom, tá? Que trazia bons fluidos, coisas boas. E o Arimã, que era o destruidor, tá? Então, para eles, existiam somente essas duas forças, tá bom? Que era o bem e o mal, ok? Persépolis, tá? Foi uma das primeiras cidades, as primeiras e principais cidades do Império Persa, tá? Seus registros mais antigos são de 2.500 anos atrás. Botei a imagem dela aí para você ver agora, tá? Hoje ela é considerada patrimônio mundial da humanidade. Nesse local ocorriam o quê? Cerimônias, festividades, envolviam povos que vinham de diversos lugares. Tá aí a imagem para vocês. Olha aí representando guerreiros e guardas, né? E autoridades, oferecendo bens para pagar impostos, tá? Ao Império Persa. Isso, gente, lá no Irã. E nosso conteúdo aí para vocês, tá? Dê uma revisada, meus amores. Dê uma lida no material, pesquise mais sobre a Mesopotâmia. E obrigada pela presença de vocês aí do outro lado. E até a próxima aula. Fique em paz e fique com Deus.